Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Muito bom dia para você que se liga nas ondas da Rádio Tirol, na manhã desse sábado. Desejar agradecendo a sua audiência, o carinho da sua audiência. Estamos começando mais uma edição do Espaço Empreender, aqui pelas ondas da Rádio Tirol. E na manhã de hoje, nós temos a satisfação de conversar com mais uma grande pessoa do nosso município de Teutônia, que vai contribuir contando pra gente um pouquinho da nossa história. Vamos saber algumas curiosidades nesse espaço que eu julgo muito interessante, um dos meus programas preferidos, né? Afinal de contas, temos sempre esse bate-papo descontraído. E hoje recebendo com enorme satisfação a Sandra Raquel da Silva Merwald, ela que é gerente da loja Sertel do bairro Canabarro, que vai contar um pouquinho da sua história de vida. Sandra, hoje vou perguntar de tudo aqui, tá bom? Agradecendo demais a sua participação. Obrigado pela presença aqui na Rádio Tirol. Bom dia. Bom dia, Dinho. Eu que agradeço, né, pelo convite aí especial, agradeço bastante, né? Um bom dia especial aí aos nossos ouvintes da Rádio Tirol e todos os nossos clientes e associados da loja Sertel. Bom, hoje nós vamos descobrir um pouquinho como é que foi a sua vida, ao longo da sua vida, infância, profissionalmente também falando. Nós vamos querer saber algumas curiosidades, alguns fatos de repente que você possa recordar. Eu vou começar perguntando, Sandra, você é natural de onde? A família veio de onde? Eu sou natural mesmo de Teutônia, né? Minha família, na verdade, é do interior de Brochir, né? E sempre morei praticamente em Teutônia. Teve um período da minha idade de 6 a 8 anos que então eu fui morar também no interior de Brochir. Lá fiz o meu primeiro ano lá, inclusive, né? E por lá fiquei mais ou menos esse período até os 9 e voltei de novo a Teutônia. Bom, eu queria que você contasse justamente como é que foi a sua infância, né? Escola. Nós conversamos aqui fora do ar e já vi que você tem uma boa história para contar pra gente. Como é que foi o começo da sua infância, escola, estudou aonde? Já vi que você tinha uma locomoção um pouquinho extensa, né? Para se locomover até a escola. Como é que foi essa? Isso. Sabe, relembrando, né, Dinho, a gente às vezes na correria do dia a dia, né? De sempre estar com uma expectativa pro dia e para alcançar, né? A gente acaba esquecendo, né? De relembrar coisas que a gente passou, né? Até pela idade, né? Às vezes a gente fica pensando, né? Nos detalhes, assim. E realmente nesse período aí dos 6 anos aí eu tive alguns problemas de saúde. Meu pai e minha mãe, muito dedicado que são, assim, pessoas que, assim, que realmente na minha vida fazem muita diferença, né? E eles resolveram, então, voltar pro interior, assim, pela minha saúde, né? E nesse período lá, assim, relembrando, assim, na escola, quando fui, né, o primeiro ano que eu fiz lá, hoje estava lembrando que eu fazia 5 quilômetros para ir até a escola, né? Nos primeiros meses, meu pai me acompanhava até um período, ele ficava cansado, aí os outros eu voltava sozinha, né? Mas que eu gostava muito, realmente, assim, era uma paisagem também diferenciada lá onde a gente morava, né? E esses 5 quilômetros para mim, assim, para estudar era muito uma motivação, na verdade, né? Para saber mais, e eu queria muito aprender, eu tinha uma certa dificuldade nesse período, assim, né? E meu pai também me ajudou muito nesse período a aprender a ler, né? Foi muito bacana esse período lá. Depois retornei, né? Porque daí aqui eu estudo um pouquinho diferente, né? Então a gente voltou realmente para Teutônia para mim continuar estudo. Me formei no Augustin, uma formação muito boa, tive lá um colégio excelente lá, assim, os professores da minha época, assim, sempre batalharam muito pela gente, motivando a gente a estudos, né? Sempre procurei buscar muito conhecimento através do estudo também, né? Como é que é o nome do pai e da mãe, Sandra? Meu pai se chama Danilo Rodrigues e a minha mãe é Sildene Rodrigues da Silva, conhecida como Tere lá em Canabarro. Dona Tere, certamente está nos ouvindo agora, deve estar bastante orgulhosa desse momento de você estar contando um pouquinho da história de vocês. E qual é a lembrança que você tem da Dona Tere, principalmente da infância?
Minha mãe muito exigente. mas sempre para positivo, né? Ela sempre, né, buscando coisas novas. E a minha mãe sempre foi de uma pessoa que me incentivou muito. Como ela também sempre trabalhou muito no comércio lá em Canabarro, né? Ela sempre esteve envolvida nisso. Posso dizer, né, aqui certo, que eu comecei na Sertel, ingressei graças a ela, né? Foi ela minha maior incentivadora. Tem lá uma vaga na Sertel, vai lá, te inscreve, né? Vai lá fazer um estágio, né? Como eu sempre fui muito atrás para estudar e nunca, né, deixei de procurar isso, ela também me incentivou muito. E realmente surgiu uma vaga de estágio, né, na loja Sertel. Ela me trouxe, né, e eu ingressei naquele período lá, né, na Sertel. Sertel foi então, o seu primeiro emprego? Isso. Na verdade, não foi bem meu primeiro, né? Aos 13, 14 anos eu comecei numa padaria que tinha lá, eu ajudava bastante lá no período, né? Logo depois, quando fechei os 14 anos, na época, com a empresa Os Calçados Reifer, né? Não via a hora de fazer meus 14 anos para começar a trabalhar lá. Comecei aos 14 lá e quando completei, antes de fazer os 16, fui fazer o estágio na Sertel, daí através da minha mãe aí. Que bacana. E como é que foi começar esse estágio na Sertel? Hoje e se tornou, ao longo desses anos, hoje gerente de uma loja da Sertel. Como é que foi a sua evolução ao longo desses anos dentro da empresa? Olha, Dinha, é uma boa história, porque são 18 anos já, né, de Sertel. Sertel me deu a minha grande oportunidade, né, na vida profissional, assim, e abracei com tudo, né. Hoje a Sertel é uma empresa, assim, que dá oportunidades, né, para todos os funcionários, desenvolve, né, os funcionários e depende de cada um ir atrás, né? E realmente eu fiz isso desde o início, né? Nesse meu estágio eu fiz pelo CIE, na época pelo CIE, fiquei os 6 meses, depois fui contratada pela Sertel. Iniciei no crediário lá, né? Na época era a nossa material de construção lá, né? Aprendi muito. Nossa, pessoa, 16 anos, né? Tá descobrindo tudo, né? E aprendi muito, assim, tive muitas lições durante esse período. Após o meu período no crediário, eu comecei no setor de vendas. Então, fui a bastante lojas, conheci na época todas as lojas praticamente da Sertel, em todas as regiões eu conheci. Depois fui pro setor na matriz, lá no crédito e cobrança, lá junto com a auditoria também, lá eu fiz também um conhecimento de todas as lojas, né, da empresa, em todo um trabalho em cada filiais, assim, bem bacana, bem desenvolvedor mesmo, né. E depois desse tempo, assim, né, retornei de novo para as vendas, que era o meu show, que realmente eu descobri que eu gostava muito, me identifiquei muito nas vendas, né? Comecei a fazer então os meus técnicos, né? Hoje eu tenho 3 técnicos, um de informática, administração e o de vendas, né? Hoje estou fazendo uma graduação também, né? E depois desse período então, né, consegui a vaga de gerente de loja na Sertel, né? Até porque a Sertel incentiva muito, né, o pessoal assim a desenvolver, buscar conhecimentos, né? E graças a Deus aí, nesse tempo todo aí de história nossa de Sertel aí, tô hoje na gerência, muito contente porque realmente eu gosto muito do setor de vendas, né? É uma atividade hoje que a gente pode dizer que a gente não tem uma rotina, né? É todo dia um cliente diferente, uma conversa diferente, uma abordagem diferente, isso é muito bacana, eu gosto bastante mesmo desse setor de vendas aí. Porque certamente, né, Sandra, você conversando com os clientes, eles vão lá comprar determinado produto, mas você acaba, de certa forma, descobrindo alguns fatos da vida daquela pessoa que certamente conta para você alguma situação, né? E você tem o contato. Deixa de ser aquele negócio vendedor para consumidor, como se fosse um ouvido amigo em certas situações, né? Isso mesmo. Hoje lá, né, na loja lá mesmo de Canabarro, como gerente eu estou há 13 anos lá, né? Então é bem esse vínculo, já é uma confiança que, né, se adquire com os nossos clientes lá, clientes que passam lá 2, 3 vezes na semana, um mês, né? Então, a gente cria esse vínculo, essa confiança aí com o cliente e é aquela coisa boa, né? De abordar um cliente, conhecer, já saber quem é, saber um pouquinho da história, né? Aí, a maioria, né, dos nossos clientes aí, a gente sabe quando vem o filho nasce, o netinho tá chegando, né? Fazer parte disso tudo, né, Dinho, é muito importante e é muito especial, né? Que bacana. Sandra, a gente falou um pouquinho da sua área profissional,
Mas eu queria voltar na sua área pessoal. Você é casada, né? Isso, sou casada há mais de 12 anos, tenho um filho de 4 anos, o Theo, né? 4 aninhos ele completou. E como é que é o nome do esposo, Sandra? É Dorizete. Dorizete, como é que conheceu o Dorizete? Dorizete também, numa fase bem inicial, assim, na vida, né? Conheci ele, era uma amizade, na verdade, eu e ele lá nos 15, 16 anos, né? Voltamos a nos encontrar anos depois, né? Encontramos de novo e hoje estamos formando a nossa vida. Nosso filho aí tá bem, com saúde, né? Temos a nossa casa, né? E estamos progredindo aí na vida. Como é que é o filhão, com o contato com o filho, quando você engravidou, a gravidez, esse processo, como é que foi para você? Olha, Dinho, a minha vida assim sempre foi bem programada, né? Aprendi de casa, assim, que certas coisas a gente tem que programar, né? Então, realmente, meu filho foi bem programadinho, assim. Eu sempre digo que eu sei a hora, data e local, né? Foi bem programado, assim, foi uma gravidez, assim, que eu planejei bem antes, até porque eu queria estar bem estruturada, né? E tudo mais, né? E realmente deu certo, foi uma gravidez tranquila, apesar dele ter sido um pouquinho, assim, querer vir rápido demais, né? Só foi até os 8 meses. Né? Mas foi tudo tranquilo, ele também, né? Hoje, graças a Deus, adora a escolinha dele, né? Se diverte lá com as prof lá dele, adora ir na aula, né? Uma maravilha. Bacana. Sandra, eu queria que você trouxesse pra gente um momento na sua vida. Eu acredito que o grande momento deve ter sido o nascimento do seu filho, né? Também, claro. Mas, um outro momento que você tem viva na sua recordação, você poderia destacar pra gente? Ai, tenho muitos, Dinho, muito mesmo, mas eu acho assim, o mais forte de todos, assim, foi bem nessa minha transação que eu tive dentro da Sertel na minha vida profissional, né? Como eu sempre estipulei muito na minha vida planejamento, né? Então, eu tinha por mim que dos 25 aos 30 eu tinha que ter uma profissão, né? Realmente queria isso, né? Então, busquei o conhecimento, que eu acho que hoje, né, o estudo, a gente precisa ir atrás de conhecimento. E essa foi uma fase muito bacana, quando realmente a Sertel me deu a oportunidade, Sandra, tu tem essa opção, tu pode ir atrás disso, mas tem que buscar, né? Tem que correr atrás, né? E esse foi um período da minha vida, assim, de muito trabalho mesmo, até porque todas essas minhas viagens que eu fiz, assim, da Sertel, tinha dias, assim, que eu chegava em casa, eu nem fazia mala, né? Eu só tirava aquelas que, né, estavam sujas, botava outras e ia de novo, né? Foi um período de sair 4 horas da manhã, voltar às 10 da noite, né? Tava fora viajando, assim, foi muita viagem, muita coisa, assim, que aconteceu inédita no meio de histórias, assim, que até hoje dou risada, né, de lembrar coisas assim. Conheci muita gente bacana, pensa quantas pessoas bacanas, lojas, clientes dessas lojas todas aí que eu conheci aí no andar. Teve um local em Carlos Barbosa lá que, né, uma menina lá sozinha, né, noite escura lá, eu frio da madrugada lá, comi algo que não me fez bem lá, e a senhora muito simpática lá do local que eu fiz, ela me viu que eu tava pra lá e pra cá dentro do quarto, ela bateu, tá precisando de alguma coisa? Sim, eu disse pra ela, o aquecedor tá muito frio. Quando ela abriu a porta, ela ficou apavorada, eu tinha botado todas as roupas que eu tinha na mala, de tanto frio que eu tinha, né, porque eu já tava ruim, então eu botei tudo que eu tinha. Ela disse, tu tá precisando mais roupa? Olha, um momento não, já botei tudo que eu tinha pra botar, né? Mas são muitos fatos aí que aconteceu, histórias bacanas que hoje eu posso relembrar e dizer, fez realmente parte da minha história, né? Cresci, evoluí com isso e a gente, né, com isso vai carregando, né, coisas a mais. Às vezes hoje numa dificuldade, né, pequena, aí a gente pensa, não, isso não é nada, né? Já passei por outras coisas bem piores, porque vamos lá, vamos levantar a cabeça e vamos lá, vamos em frente, né? Buscar algo a mais, né? E evoluir sempre. Sandra, hoje, com tudo isso que você passou na sua vida, você pode dizer que a Sandra é uma pessoa realizada? Hoje sim, posso dizer que sou e quero muito mais. Quero mais ainda, né, Dinho? Acho que isso que é o bom das pessoas, né? Que a gente tem que sempre estar pensando isso, né? Hoje tô planejando, tenho sonhos, acho que a gente tem que viver, o cérebro da gente tem que estar sempre funcionando, a gente tem que sempre estar buscando alguma coisa, realizar alguma coisa, né? E não só pra gente, né? Eu sempre digo lá
para minha equipe lá que a gente evolui e traz alguém sempre junto, né? A gente cresce na vida, mas evolui com alguém junto, né? Isso é bacana. E a gente, em equipes, né? Não somos ninguém sem tá todo mundo unido, juntos, né? Enganjado a uma coisa só, talvez dentro de uma equipe, buscando e realizando, né? Hoje a gente não realiza só o nosso sonho, né, Dinho? Hoje lá na nossa loja Sertel a gente realiza o sonho de todos, né? Tanto os nossos colegas como os nossos clientes que vêm lá na loja, e a gente se importa muito hoje, a Sertel é muito focada nisso, né? Que realmente a gente tem que saber, a gente está envolvido, está enganjado num todo, né? Realizar um sonho é muito importante, não só da gente, mas de todos que a gente está junto com a gente. Bom, Sandra, eu vou pegar essa tua deixa. Eu faço uma pergunta aqui, você já deve ter ouvido outros programas. Eu faço a mesma pergunta para todo mundo que participa desse programa, que é a seguinte situação: a formação do caráter pessoal. Você, Sandra, você se julga dessa maneira porque você teve alguns exemplos na sua vida, né? Ao longo dos anos você teve exemplos. Se você tivesse que trazer esses principais exemplos para a formação, dizer, olha, eu, Sandra, sou assim porque eu tive contribuição de tais pessoas, você poderia destacar quem pra gente? Tenho muitas, né, Dinho? Tenho muitos. Começar pelo meu pai e minha mãe, né? Que sempre me ensinaram muita coisa, né? Acho que hoje, né, boa parte do caráter a gente traz de casa, né? Respeito, educação, dedicação, a gente traz sim, né, de casa, né? E dentro da minha carreira profissional, gente, conheci muita gente importante dentro da Sertel que contribuiu muito para desenvolver, né? Porque hoje a gente desenvolve isso, né? A gente nasce com uma formação, sai ao mundo, né? Sai ao mundo e realmente, né, vai descobrindo outras coisas, né? Mas aquele forte mesmo a gente traz de casa, né? O caráter realmente. E hoje posso dizer, né, Dinho, assim, que muitas coisas na juventude a gente é afobado, né? Que é tudo de hoje para amanhã, não, né? Não tem aquele tempo para espera, né? E graças a Deus, dentro do profissional tive pessoas que, calma aí, Sandra, vamos devagar. Primeiro tu tem que alcançar isso, buscar aquilo, para daí ter aquilo, né? Em casa chegava, o pai e a mãe diziam a mesma coisa, né? Vamos lá, vamos devagar, né? E aos poucos fui construindo isso, fui adquirindo, na verdade, né, aquela paciência, saber que nem tudo é para ontem, né, mas aos poucos fui construindo isso e hoje posso dizer que realmente, assim, o caráter, né, que a gente adquire e saber hoje que eu posso, né, até dar conselhos para alguém, dizer, olha, dessa forma vai ficar melhor, tu vai conseguir dessa forma, e eu acho que isso realmente é uma construção, né? A gente tem que evoluir. Também sou uma pessoa que tem uma opinião que nem tudo tem que ser uma resposta só, né? Um lado só, né? A gente tem que escutar os dois lados também, né? Não é a primeira, né, a primeira coisa que eu vou aceitar simplesmente, mas escutar um todo, né, os dois lados sempre. Eu acho que isso é importante, eu acho que isso tem que ser mostrado também para todo mundo, né, isso que eu acredito também, né. E você como mãe, Sandra, o que você imagina pro seu filho, o futuro, porque certamente agora há uma inversão de papel, né? O que você viveu com seus pais, lhe dando conselhos, olha, não é assim, calma, paciência. Agora você está do outro lado da moeda. É verdade, Sabe que como eu planejo tanto, né? Sabe que um momento, às vezes, eu não tenho tudo planejado para ele. Porque quando me disseram a frase que a gente, né, cria os filhos, mas é pro mundo, né? Eu, no primeiro momento, achei que não, né? Esse é meu, mas não. Realmente, mais uma fase que a gente se transforma, né? E realmente, eu pretendo e quero, né, Dinho, assim, dar tudo que ele realmente precisa, ensinar para ele os valores que meu pai e minha mãe me ensinaram muito forte, toda a minha família em si, né, me passa isso, né, ensinar isso para ele, né, o respeito ao próximo, que eu acho isso importantíssimo, né, Dinho. Hoje a gente tem que ter isso, né? Saber dos limites que cada pessoa, cada ser humano tem, e é fundamental isso, né? Eu espero que eu consiga passar isso para ele ser uma pessoa realmente boa e que ele
consiga, como eu, né, buscar, correr atrás, ter essa dedicação de querer buscar realmente os sonhos deles, e eu vou estar sempre do lado dele, fazendo o que realmente sempre fizeram por mim, apoiando. Não, vamos lá que vai dar certo, tu vai conseguir de uma forma ou outra, não desiste. E isso eu vou estar sempre do lado dele, apoiando realmente, nem que fosse só na cabeça assim, pensando, não, a mãe disse que eu tenho que ir lá fazer, então vamos lá, vai dar certo, né? E isso eu quero fazer muito por ele, assim. Acredito que com isso ele consiga, assim, ter os valores dele, né? E buscar a formação dele na vida, né? Que bacana. Sandra, eu quero agradecer a sua participação no programa de hoje. Poder contar um pouquinho da sua vida, certamente você tem inúmeras histórias para compartilhar, e poderia contar pra gente, mas infelizmente o tempo ele acaba sendo curto. Realmente. Mas mesmo assim, Sandra, eu quero agradecer a sua participação no dia de hoje, de poder contar um pouquinho sobre a sua história, de parabenizar pelas todas as situações que você deve ter passado na vida e venceu. Você hoje pode dizer que é uma pessoa vencedora, né? Realizada com o que faz, realizada com uma família bem estruturada. Parabéns pelas suas conquistas, que eu tenho certeza que não vão parar por aí. Muita coisa vai vir pela frente, né, Sandra? E obrigado por compartilhar esses momentos com a gente ficou muito feliz com a sua participação aqui no dia de hoje. Obrigado. Muito obrigado, Dinho. Agradeço muito o convite, eu não esperava, fiquei muito contente. É um programa que realmente, assim, bem diferenciado, né? E valorização, né, da nossa comunidade, todos da nossa comunidade. Isso é muito bacana, muito legal mesmo. Parabéns pelo programa, assim, gostei demais, assim, como eu te disse no início, né? Relembrar, né, a história, assim, mas é muito bacana mesmo contar um pouquinho da gente, que às vezes falar da gente é um pouco estranho, né? E relembrar histórias é muito bom mesmo. Obrigado. Portanto, a gente conversou na manhã de hoje com a Sandra, ela que é gerente da Sertel de Canabarro, da loja Sertel de Canabarro, contribuiu um pouquinho com a gente falando sobre a sua história de vida, sua história pessoal. Lembrando que o Espaço Empreender, ele retorna no próximo sábado, a partir das 11h30. Obrigado pela audiência, pela sintonia. Na sequência, você continua com a programação aqui da Rádio Tirol. Bom dia a todos! Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.